Mas, meus irmãos, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Que essa tarde possa ser uma tarde abençoada, uma tarde cheio de bênção do Senhor para a minha vida, para a tua vida, em nome de Jesus. Seja bem-vindo nesse vídeo, em nome do Senhor Jesus. E a mensagem de hoje é: quando tudo muda, fica estranho. É uma mensagem poderosa revelada pelo Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Gênesis 45, versículo 3. Uma palavra que vai edificar a minha vida e vai edificar também a tua vida, em nome de Jesus. E eu estou aqui com a minha Bíblia, a espada do Espírito, em nome de Jesus. Gênesis 45, versículo 3. E diz: E José disse a seus irmãos: Eu sou José, acaso ainda vive o meu pai? Uma pergunta. E ele fala: E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. Versículo 4. E José disse a seus irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles aproximaram. E ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste ao Egito. José, quando ele se apresentava para eles, os irmãos, eles se estranhavam, porque com 17 anos, José foi vendido para o Egito. Para eles, José já estava morto. Para eles, José não existe mais. Quando José ele foi vendido para o Egito, a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Mas também foi tudo com o propósito que José foi para o Egito. O Senhor enviava ele, o Senhor acompanhava com José. O Senhor cuidava de José. Com 17 anos, e até os 30 anos. Com 30 anos a Bíblia diz que ele se tornou governador do Egito. Pelo Senhor. O Deus de Israel havia dado um sonho para ele, que ele iria ser o governador. E Deus mostrou para ele 11 estrelas se curvando diante dele. E também o sol se curvando diante dele. Porque essas 11 estrelas os irmãos deles e o sol é o pai dele. Que todo iria se respeitar a autoridade de José, conforme a permissão de Deus. Com 17 anos até os 30, demorou 14 anos para ele se tornar governador. E também com 17 anos até 39 anos, foi com 39 anos que José revela para os irmãos deles. Demorou 22 anos para eles reconhecer que José está vivo. Em José tudo mudou. Por que mudou? Por causa que ele estava como governador. No egípcio, na época, era careca. No egípcio, na época também, ele colocava como chapéu igual de faraó. Eles tinham umas vestes novas, eles tinham braceleiro de ouro. Não tinha como reconhecer que era José. Da forma que ele era, da maneira que ele era, do jeito que ele agia. José, ele agia como rígido, com a autoridade que ele tinha. Porque ele recebeu a autoridade de faraó. Que tudo que ele dissesse, todos deveriam obedecer. Porque José tinha autoridade de faraó. O Senhor havia enviado os irmãos dele até o Egito, porque em toda a terra havia fome. Não tinha outra saída. Não tinha outra maneira. Não tinha outro jeito de fazer. O único jeito que os irmãos de José tinha ir para o Egito.
Os irmãos não reconheceram que era José, o governador, os Afinatipaneia. Mas José reconheceu que eram os irmãos, por causa dos sonhos. Quando eles olharam para José e José começou a confessar que era ele, os olhos deles começaram a ver algo diferente de José. Os olhos deles começaram a ver algo mudado na vida de José. Por isso que eles não começaram a reconhecer. É assim como a gente começa a olhar no documento, a gente faz uma identidade com 17 anos ou com 12 anos e passa 20, 12 anos e algo muda. A aparência começa a mudar. Alguma coisa começa a mudar. O nosso rosto começa a mudar, começa a envelhecer. Talvez alguns fiquem mais fortes, outros ficam mais gordos. Alguma maneira começa a mudar da forma de agir, da forma de tratar, da forma de falar, da forma de chegar, da forma de agir. Em todas as formas, em nós começa a mudar. Assim como uma pessoa fala assim, quando você estudou junto com as pessoas anteriormente, há muito tempo atrás, e quando o tempo passa, a pessoa fala, poxa, a vida mudou, você está diferente, a sua maneira de falar está diferente, a tua maneira de tratar está diferente, a tua maneira de agir está diferente. Todas as coisas em nós começam a mudar. Porque não tinha como reconhecer. E talvez você vai perguntar assim, como você sabe que José revelou aos irmãos dele que tinha com 39 anos? Eu estava vendo aqui, Gênesis 45, versículo 6. Aqui, Gênesis 45, versículo 6. Pois esses 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos nos quais não haverá cultivo nem colheita. José falando para os irmãos. Quando José revelou o sonho de Faraó, ele disse, 7 anos haverá 7 anos de fome e haverá 7 anos de abundância. Abundância primeiro, depois 7 anos de fome. Porque quando ele revelou, ele tinha 30 anos. E com 30 anos, ele se tornou governador, foi honrado. E 7 anos se passou, 37 anos. E ele disse, 2 anos já foi. E aí vai vir mais 5 anos, 37, 38 e 39. Com 39 anos ele tinha. E quando os pais dele veio para reconhecer novamente que o filho dele está vivo, foi com 39 anos também. Com 39 anos, ele reconheceu a família novamente, ele acolheu a família para si, para ficar mais perto dele. Até as famílias dele também se estranhava olhar José. Até a família dele se estranhou quando olhou para José. Porque muitas coisas mudou em José. A aparência, a forma. Porque a forma do Egito é diferente. O que não mudou em José é dentro dele, o caráter. O que não mudou em José foi o caráter dentro dele. Mudou a aparência, mudou a forma do egípcio, mas não mudou o caráter dele. A Bíblia diz que ele tinha temor de Deus, de matar os irmãos deles. Ele temia ao Senhor de matar os irmãos deles, porque o temor do Senhor estava dentro dele. A obediência do Senhor estava nele. Ele temia a Deus, ele seguia ao Senhor. Por isso que os irmãos viu a aparência, mas não reconheceu o caráter dele. José apanhou, José foi humilhado, injustiçado, José foi massacrado, José foi vendido, José não tinha valor pelos irmãos deles, mas José nunca mudou. José foi a mesma pessoa, o mesmo caráter, o mesmo jeito, a mesma forma que o pai dele ensinou ele viveu dessa maneira.
assim como Deus irá te honrar sempre, em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo vídeo, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.